Continuando a nossa lição de hoje, no nosso programa Escola Dominical, estamos aqui estudando sobre a Bíblia, a revelação eterna de Deus, e já estudamos sobre a necessidade da palavra de Deus no primeiro bloco, a necessidade da revelação da Bíblia. Já estudamos o segundo bloco, as inspirações das Escrituras, o tópico 2 da nossa revista, e agora vamos para o terceiro bloco, terceiro item, o cano das Escrituras, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E quem poderia comentar alguma coisa sobre o cano das Escrituras? Quem, pastor? É o Davi. Isso. Achei interessante que ele fala que cano no grego significa vara de medir, como o de um carpinteiro ou uma regra, um padrão de vida. E Deus ele tem um padrão de vida para a gente, e para nós é muito bom viver nesse padrão, porque nós vivemos a boa, perfeita vontade de Deus, né? E quando vivemos na vontade de Deus, conhecemos o seu amor e sentimos a sua presença. E é isso que ele tem para nós, né? Esse padrão de vida, de conhecer a ele, de cada vez mais entender a revelação do seu amor. E é isso que ele quer para nós. Eu achei muito bom isso. Você entendeu bem, Davi? A palavra cano, antigamente, ela se referia a uma régua ou vara de medir, né? E aplicada às Escrituras, à Bíblia Sagrada, se refere que a Bíblia é a nossa única medida. A nossa medida, a nossa estatura espiritual é medida pela palavra de Deus, não é pela religião, não é pelo tempo de crente, mas pela medida que a palavra de Deus dá à nossa vida espiritual. E quando nós falamos de cano das Escrituras, estamos referindo aos 66 livros da Bíblia. Essa estatura que Deus deseja para nós está revelada na sua palavra, tanto no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, como nos 27 livros do Novo Testamento. É por isso que nós temos o cano do Antigo Testamento, que seria a nossa regra de fé do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que é o cano do Novo Testamento, que são os 27 livros do Novo Testamento. Por que a Bíblia protestante tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73? Olha só, conforme nós explicamos, Marcos, aqui no tópico, no item 1 do tópico 3, sobre o conceito da palavra cano, a gente se refere aqui aos livros apócrifos. A palavra apócrifo significa não genuínos, ou seja, livros não inspirados pelo Espírito Santo. Não significa que esses livros, os fatos narrados neles, não sejam alguns fatos históricos verdadeiros. O que nós nos referimos é que esses livros não contêm a revelação de Deus para nós. Então, a Bíblia Católica, ela acrescenta muitos livros que não vieram da tradição judaico-cristã. Os 39 livros do Antigo Testamento na Bíblia protestante são os mesmos 39 livros da Bíblia judaica, que nós herdamos na nossa herança espiritual e que eram reconhecidos por Jesus como canônicos, como genuínos. E, no decorrer da história cristã, foram acrescentados na Bíblia, para justificarem outras doutrinas que nós não praticamos, alguns outros livros, como Macabeus, Judite, a Sabedoria de Salomão, Baruque 1 e 2 e 1º e 2º Macabeus, como eu já falei. E esses acréscimos, geralmente, foram todos no Antigo Testamento. Na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante, os 27 livros são os mesmos livros. O acréscimo é no Antigo Testamento. Quando nós nos referimos ao cano do Antigo Testamento, já falei, estamos nos referindo a todos os 39 livros, começando por Moisés, que foi o primeiro escritor, até Malaquias. E esses 39 livros, segundo a tradição, posteriormente eles foram reunidos por Esdras. E, segundo a própria tradição, todos esses livros geralmente eram guardados no templo. E segundo a tradição, Esdras, que foi o grande coordenador da junção de todos esses 39 livros da Bíblia hebraica. No Novo Testamento, nós sabemos que até o final do primeiro século, todos os livros já tinham sido escritos pelos apóstolos. E a igreja foi reconhecendo esses livros dentro de um processo inspirado pelo próprio Espírito Santo, e já no quarto século, todos esses livros já eram reconhecidos como
autênticos. E lá, no ano 397, no concílio de Cartago, todos esses livros oficialmente já tinham sido reconhecidos como canônicos e aceitos pela maioria da igreja. E a partir de então temos o cânon do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento fechados, uma Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática, os 66 livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Bem, acabou o nosso programa. Gostaram da aula? Sim. Eu espero que você em casa também tenha gostado. Continue estudando a palavra de Deus e firme no propósito de conhecer a Deus e servir melhor ao Senhor Jesus. Voltamos no próximo programa. Deus te abençoe.